Olá, tudo bem? Eu me chamo Wagner Gundim e estou aqui para explicar um pouco sobre a chamada CPI do abuso de autoridade. Acredito que todos vocês tenham visto a informação na última semana de que um deputado federal aliado da base bolsonarista teria conseguido as assinaturas necessárias para a deflagração de uma CPI, a chamada Comissão Parlamentar de Inquérito, na Câmara dos Deputados Federal, com o objetivo de apurar eventuais abusos de autoridade, crimes de abuso de autoridade por ministros tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente do ministro Alexandre de Moraes na condução de alguns procedimentos investigatórios, principalmente no inquérito penal que discute o ataque contra as instituições democráticas, mas sobretudo ao Supremo Tribunal Federal. Afinal, o que é essa CPI? Qual que é o objetivo de a CPI? E, mais importante, quais são os efeitos práticos de uma comissão parlamentar de inquérito? Primeiro ponto, e que é importante a gente estar ciente, é que o Poder Legislativo, embora seja o responsável central pela elaboração das leis no país, ele também tem outras funções, e essas funções são funções de fiscalização e de controle do poder político dos outros entes. Afinal, vige, tanto no Brasil como em outros países, a cláusula da separação de poderes. Então, nessa tarefa investigativa, a nossa Constituição estabelece a possibilidade, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, de instalarem comissões parlamentares de inquérito. Essas comissões, elas têm como objetivo apurar fatos determinados e que possam representar algum tipo de violação ao sistema democrático, às instituições, à ideia de moralidade pública, enfim, todo e qualquer ato que de alguma forma seja praticado e que atente contra os interesses nacionais. Quando a Constituição estabelece os requisitos para uma CPI, ela estabelece requisitos objetivos muito claros. Por exemplo, só é possível instaurar uma comissão parlamentar de inquérito quando você consegue reunir um mínimo de 1/3 de assinaturas, tanto de deputados federais quanto de senadores. Então é preciso se colher assinaturas de 1/3 dos 513 deputados, ou, no caso de senadores, no caso de uma CPI do Senado, se colher a assinatura de pelo menos 1/3 dos senadores da República no Brasil. Conseguido o quórum, que é essa quantidade mínima de assinaturas, a CPI também precisa cumprir outros requisitos objetivos, como, por exemplo, a Comissão Parlamentar de Inquérito só pode ser instalada para apuração de fatos determinados. Então, ainda que ela tenha algum nome genérico, como, por exemplo, a CPI do abuso de autoridade, ela precisa ser direcionada para investigar atos específicos. Por exemplo, no caso da CPI do abuso de autoridade, o deputado que foi responsável pela elaboração da sua proposta, ele indica especificamente 3 fatos que teriam sido caracterizados por um possível abuso de autoridade, como, por exemplo, a determinação do ministro do Tribunal Superior Eleitoral e também ministro do STF, Alexandre de Moraes, para investigação de contas e, enfim, análise sobre alguns empresários que estariam planejando ataques contra as instituições democráticas. Então, a CPI ela precisa cumprir o requisito objetivo da quantidade mínima de assinaturas, mas ela também precisa apurar fatos determinados. O último requisito constitucional estabelecido pelo nosso texto constitucional é a necessidade de que essa CPI seja instaurada por prazo determinado. Então, não pode ser algo indeterminado, é preciso que se tenha um prazo determinável ou minimamente determinado. Bom, vamos imaginar então que os 3 requisitos para a instalação de uma CPI foram cumpridos. Eu consegui a quantidade mínima de assinaturas, eu tenho fato ou fatos determinados e eu tenho um prazo determinado que foi indicado para a conclusão desse procedimento. Como é que vai funcionar a CPI na prática? Ela pode acusar alguém? Ela pode responsabilizar alguém? Na verdade, tecnicamente, o objetivo central da CPI, como o próprio nome fala, é meramente investigativo. A CPI, como resultado final, ela vai produzir um relatório e esse relatório vai ser encaminhado ao Ministério Público, que, a depender de quem estiver sendo investigado, vai ser o Ministério Público da estrutura máxima, como, por exemplo, o Procurador-Geral da República, Ministério Público de 2º grau, de 1º grau. Isso vai depender das pessoas que estão sendo investigadas, e de eventual foro ou de competência para processamento.
Mas o fato é que a CPI não julga ninguém, a CPI também não impõe sanções, embora, por óbvio, ela tem alguns poderes, como, por exemplo, a intimação de testemunhas, a possibilidade de prisão em flagrante de testemunhas que estejam, por exemplo, praticando crime em flagrante, no crime de falso testemunho, dentre outras que são previstas pelo texto constitucional e admitidas também pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso específico, sem entrar no mérito da questão, a CPI ela cumpriu o requisito de assinaturas mínimas, porque o deputado conseguiu reunir 181 assinaturas. Ela cumpriu o requisito de fatos determinados, porque ela indica episódios específicos em que o abuso de autoridade estaria configurado, e ela também tem um prazo determinado, que ela indica um prazo mais ou menos indicado para sua finalização. O problema, no entanto, isso significa dizer que a CPI vai ser de fato instaurada e que nós vamos ter uma investigação do abuso de autoridade? Não necessariamente. Por quê? Porque a apresentação de uma CPI não significa necessariamente que ela vai ser de logo iniciada. Então, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o responsável pela condução das CPIs, ele já deixou muito claro que para esse ano não vai ser instaurada nenhuma outra CPI, até porque existe uma lista com outras comissões parlamentares de inquérito que precisam ser analisadas antes. Então ele já deu uma sinalização de que o deputado terá que novamente recolher para o próximo ano, para a próxima sessão legislativa, novas assinaturas para poder investigar. E aí, deu para entender o que é uma CPI? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você curtir, compartilhar e comentar. Até mais, gente!